Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo e com a sua família. Para você que não conhece, esse é o canal Rodrigo Libório, onde trago mensagens de fé, de esperança, a palavra de Deus para os nossos corações. Desde já quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade no qual Ele me concede e agradecer a todos os irmãos pela grande parceria, pelos irmãos estarem sempre aqui nos vídeos, sempre curtindo, deixando like, compartilhando a mensagem. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Amém? Meus irmãos, antes de darmos início aqui à palavra, eu gostaria de passar um recado. Então, como os irmãos bem sabem, nós estamos organizando uma viagem. Na verdade, meus amigos Renato e Simone, do canal Trilha Global, está realizando essa viagem incrível, essa caravana, junto com a parceria da Caprice Turismo para Israel. Então, a caravana vai sair daqui do Brasil dia 1º de setembro, com destino a Israel. Serão 9 dias incríveis. Estou deixando aqui no rodapé, também na descrição do vídeo, para vocês entrarem em contato com a Caprice Turismo. Deixa Deus tocar no coração, liga lá, conversa com a Caprice, vê a questão de pagamento. Eu tenho certeza, meus irmãos, que vocês farão a viagem da vida. Na verdade, não é só uma viagem qualquer, é uma viagem maravilhosa, é uma viagem espiritual, é uma viagem onde você vai ver cenários incríveis, onde praticamente a Bíblia em 3D. Então, deixo aqui esse recado. Liga lá, fala com a Caprice, fala que vocês querem ir na caravana do Trilha Global. Amém? Então vamos dar início aqui à santa e bendita palavra. E Deus tocou no meu coração de ler a palavra em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Então vamos dar início aqui com a ajuda de Deus. E a palavra, ela diz aqui no título: A vinda do Rei de Sião. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo, vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Amém, meus irmãos? Louvado seja sempre o nome do nosso Deus. Meus irmãos, aqui uma passagem onde relata o povo de Israel, ele esperava, na verdade, eles esperavam um Messias conquistador que viria de cavalo de guerra e também aqui para libertar, no caso, libertar eles do jugo das nações. Mas aqui, meus irmãos, Zacarias, ele profetiza que o rei viria justo, salvador e também humilde. E como diz aqui também na leitura, montado num jumentinho. E olha só, meus irmãos, para os irmãos entenderem, em Mateus capítulo 21, versículos 4 ao 9, essa profecia ela já se cumpriu, quando Jesus ele tem aquela entrada triunfal ali em Jerusalém. Então, meus irmãos, aonde a palavra ela entra dentro do nosso coração, e na verdade, só para os irmãos entenderem, um rei justo. Então, diferente dos reis terrenos, Jesus não veio para explorar ou dominar, mas para reinar em justiça. E a gente pode colocar aqui também um salvador. Ele não veio para apenas libertar, no caso de um jugo político, mas para salvar da escravidão e também do pecado. Então aqui nós temos também a parte que fala sobre um rei humilde. Enquanto os reis eles se exaltam, Jesus, na verdade, ele se humilha. Ao montar no jumentinho é sinal de simplicidade, mostrando que o reino de Deus é diferente dos homens. Então assim, meus irmãos, olha só que palavra. Então assim, o nosso Senhor ele é humilde, o nosso Senhor ele é manso. O nosso Senhor, ele é o Rei dos Reis. E só para os irmãos entenderem aonde a gente pode aplicar essa palavra na nossa vida, olha só, esse rei, ele continua vindo até hoje, Jesus. Então, mas não em cavalos de guerra.
e sim para reinar em nossos corações. É assim que o Senhor quer reinar dentro de nós, dentro dos nossos corações. O Senhor quer habitar dentro dos nossos corações, mas nós temos que abrir essa porta, nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor. E olha só, a pergunta é: você já deixou o Rei humilde reinar dentro de ti, reinar dentro do teu coração, fazer morada, transformar a tua vida, mudar a tua vida? Meus irmãos, eu não falo que servir a Deus, a sua vida vai ser agora praticamente. Não vai ter nada que vai acontecer, não vai ter prova, não vai ter angústia, vai ter sim. Como sempre falo aqui nos vídeos, os antepassados, eles passaram por tanta prova, por tanta luta. Olha só a vida de Paulo, olha só a vida dos discípulos de Cristo. Então, meus irmãos, naquele momento do Império Romano, onde muitos cristãos eles foram queimados em praças públicas. Então, olha só o que eles passaram. E nós praticamente não passamos a missa e a metade de tudo isso. Mas aqui nós temos que pedir força para o Senhor, nós temos que pedir mais fé para o Senhor, nós temos que pedir: Senhor, entra dentro do meu coração, faça morada, Senhor, transforme a minha vida. E olha só, meus irmãos, como diz aqui em Zacarias capítulo 9, versículo 9, então nos lembra que Jesus ele é o rei prometido, mas veio de forma surpreendente, humilde, manso e salvador. Então o mundo ele espera poder, mas Deus nos mostrou que a verdadeira grandeza está na humildade. Então a importância de nós praticarmos a humildade, ser humilde, exalar humildade, então isso nos engrandece, isso nos traz cada dia mais pertinho do Senhor, a gente ser humilde. E também traz aqui, meus irmãos, eu quero também trazer aqui um versículo da palavra que fala em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 16, que no caso ele mostra que na primeira vinda ele veio humilde, mas na segunda vinda ele virá glorioso e como Rei dos Reis. Então olha só, meus irmãos, que palavra gloriosa, né? Como o Senhor ele fala conosco assim fortemente. Então o Senhor ele veio humilde. Na primeira vinda dele, ele veio humilde, manso, salvador. Então ele tomou sobre si todas as nossas dores, mas na segunda vinda ele virá como Rei dos Reis, com poder e glória, justo. Meus irmãos, e eu falo assim às vezes, falo: Senhor, como eu anseio a tua vinda. Senhor, como eu anseio a tua vinda, Senhor. Meus irmãos, estamos passando dias tenebrosos nessa terra, aonde as pessoas estão, os valores eles estão invertidos, as pessoas cada dia mais sem amor. Podemos observar o que aconteceu lá nos Estados Unidos, totalmente sem amor, as pessoas fazendo atos aonde praticamente elas não pensam que elas um dia vão partir dessa terra, e se não houver o arrependimento, e se não haver o perdão, se não haver o amor, se não tiver a humildade, meus irmãos, o que será? O que será? É forte, é forte. Se não houver o arrependimento, se não houver tudo isso, meus irmãos, não tem como. A porta do céu ela é estreita. Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Então o Senhor, ele nos deixa aqui bem claro, mediante a palavra, ele virá como Rei dos Reis. Então, meus irmãos, vamos servir o Senhor enquanto nós estamos em vida, enquanto nós respiramos, porque nós não sabemos de fato a partir da nossa partida dessa terra. E como a palavra de Deus ela diz ali em Rico e Lázaro, Rico foi para o tormento e Lázaro foi para o seio de Abraão, para o paraíso. Então vamos focar em Cristo, vamos ter mais fé, vamos ter mais esperança, vamos viver em santidade, vamos viver no amor que Jesus
requer isso para nós. Então, essa é a palavra que Deus traz avante, a palavra que Deus traz ao meu coração. Vamos ser humilde, vamos pregar a humildade, vamos abraçar o próximo, vamos ter amor. A palavra é amor. Então as pessoas estão aí fazendo coisas absurdas, totalmente sem amor, e briga por causa de seres humanos, porque eu sou disso, porque eu sou daquilo. Mas nós temos que ser de Jesus. Nós temos que amar, nós temos que perdoar, nós temos que abraçar, porque a carne em si, ela não quer perdoar. Ela não quer exalar o amor, mas nós temos que vencer isso. Cada um tem o seu espinho na carne e cada um tem que lutar contra isso, lutar contra a carne. E nós temos que, o máximo, poder andar no Espírito. Amém? Meus irmãos, essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração. Que Deus abençoe. Deixo aqui novamente a nossa caravana para Israel 2026. Saída aqui de São Paulo do Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 1º de setembro. Entre em contato com a Caprice Turismo, que está organizando essa viagem para nós, essa caravana, e falem com eles que vocês querem muito ir para Israel, qual é a forma de pagamento, que vocês querem ir na caravana do Trilha Global. Amém? Meus irmãos, essa é a palavra, essa é a mensagem, esse é o vídeo. Desejo a todos uma excelente noite de segunda-feira e também uma ótima semana abençoada por Deus. Que Deus abençoe, que a santa paz de Deus esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo.